Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a Santa Palavra de Deus. Lerei no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19 em diante, que tem como título os três moços na fornalha acesa. Amém? Versículo 9. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Amém? Versículo 20. Depois mandou que os soldados mais fortes amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Versículo 21. Os três jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. Então os jovens foram amarrados e jogados na fornalha. Versículo 22. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. Então estava tão fogo, 7 vezes mais do que costumava, que quando os soldados foram jogar os três jovens, eles morreram por causa da quentura, né? Da temperatura. Louvado seja Deus. Versículo 23. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram da fornalha. Que coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Os soldados, né, jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha, né? Eles caíram dentro da fornalha, amarrados, que não podia se mexer. Versículo 24. De repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, quando de repente ali o rei Nabucodonosor se levantou-se e viu algo diferente. Ele viu algo que chamou a atenção dele, que ele ficou com medo, sem entender. Diz assim, ó, de repente Nabucodonosor levantou-se e perguntou, louvado seja Deus, perguntou, muito espantado, aos seus companheiros: não foram 3 homens os que amarramos e jogamos lá na fornalha? Ele perguntou, né? Não foram 3 que nós amarramos e jogamos na fornalha? Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Sim, Senhor, responderam eles, né? Então aqueles, né, que estavam ali responderam eles. Foram 3, responderam, sim, Senhor, responderam eles. Nabucodonosor disse: como é então que eu estou vendo 4 homens andando solto dentro da fornalha? Que coisa maravilhosa, né? Nabucodonosor viu 4 homens andando solto na fornalha. E um era o Filho de Deus. E um era o anjo do Senhor que estava ali para proteger os servos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, Deus vai livrar você dessa situação. Mesmo que você esteja dentro da fornalha, ou então na cova dos leões, Deus vai mandar o anjo para te livrar, para a glória do nome dele. Amém? Louvado seja Deus. E diz ainda, perguntou eles, né? Louvado seja Deus. Estão passeando dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. E ele disse, né? Perguntou eles, estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Ele viu algo diferente. O 4º homem era diferente, porque era o próprio Senhor Jesus. Era o anjo do Senhor que estava guardando os seus servos. Louvado seja Deus. Versículo 26. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham cá, saiam daí, venham cá. Ele diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham cá. E os 3 saíram da fornalha. Que coisa linda, né? Os 3 saíram da fornalha, louvado seja Deus. Versículo 27. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal neles. E eles viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles, né? Neles. Louvado seja Deus. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Nem o cheiro da fumaça ficou neles. Porque o anjo do Senhor, aleluia, guardou eles, protegeu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você vai sair dessa situação. E nem o cheiro, nem uma marca vai ficar em você. Porque você vai passar. O anjo do Senhor vai tirar você daí.
e você não vai ficar nem marca do que você sofreu. Louvado seja Deus. Versículo 28. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. E ele enviou o seu anjo, e o rei disse, ele enviou o seu anjo, salvou os seus servos, que confiam nele. Deus salvou eles porque eles confiavam em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você confia em Deus, Deus vai te livrar, para todo mundo ver que você confia no Deus verdadeiro. Glória a Deus. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Então aqueles jovens preferiram morrer, se fosse o caso, e não se ajoelhar, desobedecer a ordem do rei, mas não se ajoelharam diante de um Deus que não era um Deus verdadeiro, que não era o Deus deles. Versículo 9. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Que coisa linda. O rei reconheceu que não há um Deus que possa salvar como o Deus verdadeiro. Meu irmão, seu Deus, o meu Deus, ele pode salvar, ele pode te livrar, ele pode livrar você da situação. Louvado seja Deus. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Então o rei honrou aqueles 3 servos, porque não negaram a fé, não preferiram, se fosse o caso, morrer, mas não cumpriram a ordem do rei. Preferiram morrer, mas morrer obedecendo o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do céu, o Deus verdadeiro. Assim, neste dia, meu irmão e minha irmã, se for possível perder algo, mas perda, mas não abandone o nome do Senhor, não abandone o Deus verdadeiro. Amém e amém. Receba essa palavra.